Graça e paz do nosso Rei Jesus, meus irmãos. Que alegria nós estarmos aqui, mais um santo dia do Senhor. E alegria dobrada, não é? Em vermos, irmãos, porque nós estávamos orando essas 3, 4 últimas semanas aí, gripe intensa. A maioria de nós tossindo ainda, né? Resquícios da gripe. Mas graças a Deus, alegria ver vocês, não é? Depois desse tempo, saudade de vocês. Peço perdão aos irmãos que eu cumprimentei correndo agora pela manhã, né? Nós fomos surpreendidos com o fiscal da prefeitura nos fiscalizando, e aí eu cumprimentei vocês assim, meio daquele jeito, né? Meio estranho. Então peço perdão a vocês, tá? Se eu cumprimentei você assim, sem olhar no olho, correndo e olhei estranho para você, tá? Não foi intenção, estava tentando me adequar ali à situação, mas graças a Deus está tudo bem. Apresentamos os documentos, né? Vistoria aí de rotina ou alguma denúncia de alguém, mas estamos com todos os documentos funcionando, tudo bem, tá certo? Então vamos orar a Deus que não tenhamos aí para que não tenhamos nenhuma dificuldade nesse aspecto, tá bom? Então, louvado seja Deus por estar cuidando da nossa igreja, cuidar dos nossos filhos, não é? Nesse surto de gripe aí, o tempo muda, os vírus se espalham e a gente sofre um pouquinho, né? Os irmãos estão com saudade de mim, imagino, né? Quase 2 meses sem pregar, então dá para os irmãos não estarem enjoados de mim, mas espero que os irmãos estejam com pelo menos um pouquinho de saudade, né? Irmãos, hoje nós vamos adentrar em um texto que não faz parte de nenhuma série que nós temos estudado, mas é um texto bem importante do Novo Testamento, é um texto que eu tenho meditado há um tempinho, principalmente porque eu estou memorizando eles com os meninos, né? Então, vez ou outra aí, esse texto é a historinha de dormir, e aí então eu achei por bem trazer para nós esse texto, que está em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. É a famosa história do cego Bartimeu. A famosa história do cego Bartimeu. Esse texto ele encontra os seus paralelos em Mateus e Lucas, mas nós olharemos apenas para Marcos, tá bem? Olharemos apenas para os relatos que nós encontramos no Evangelho de Marcos e ficaremos nele, tá bom? Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Diz assim a Escritura: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, cada vez, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Oremos. Ó Senhor, que alegria é contemplarmos a tua misericórdia, a tua graça na tua palavra. Que alegria é celebrar, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Que maravilha ver, ó Deus, a tua bondade em conceder vista a cegos, vida a mortos, perdão a criminosos. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos nesta manhã. E agora que lemos a tua palavra, estamos desejosos, Senhor, de recebermos o ensino, a tua instrução, o teu doce direcionamento, a tua doce admoestação e exortação para as nossas almas e para as nossas famílias. Então, Senhor, nessa hora,
que o glorioso poder do teu Espírito venha sobre nós, ilumine as nossas almas e conduza os nossos corações cativos ao teu Filho Jesus, que nessa manhã possamos vê-lo, o Rei da misericórdia, o Rei da compaixão, andando entre nós e mostrando a sua glória. Ó Deus, também oramos para que nesta manhã cegos possam ver e possam segui-lo. Ó Deus, faça isso para a tua glória e para o avanço do teu reino, Senhor. Pois não há nenhum homem aqui que possa fazer isso, somente o poder da tua graça. Então abra os nossos olhos, escancara a nossa cegueira, nos conduz a Jesus. E é nele, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, o sermão desta manhã tem um objetivo bem claro, bem direto. O objetivo é solucionar um problema. E o problema é que, por diversas vezes, muitos de nós estão na igreja, estão caminhando no Evangelho, estão servindo ao Senhor, mas estão cegos. Estão no meio da multidão que clama por Jesus, que canta salmos e que lê as Escrituras, mas muitos estão cegos. E a evidência disso é a falta de clamor ao Senhor, a falta de busca pelo Senhor, a falta de caminhar com o Senhor, a falta, portanto, de discipulado. Então, o nosso objetivo hoje, com este sermão, tem dois caminhos. O primeiro, de, pela graça de Deus, abrir os olhos desses que estão cegos, consolar aqueles que tiveram seus olhos abertos, e poderíamos até colocar um terceiro movimento aqui, que é o de alertar aqueles que pensam que tiveram seus olhos abertos, mas continuam cegos. Esses, portanto, são os nobres objetivos desse sermão e esperamos que, com a graça de Deus, ele alcance o seu propósito. Irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler um artigo, uma matéria que saiu em dezembro de 2025 em alguns canais de comunicação. A notícia, esse artigo, essa informação, era uma informação muito boa, não é? E se você não acompanhou, você saberá agora. A notícia impressionante que chamou a atenção do mundo naquele período, não é? Foi o seguinte, do mundo médico, inclusive. Lá em Haifa, em Israel, médicos realizaram o primeiro implante humano de uma córnea bioimpressa em 3D. A paciente, na ocasião, legalmente cega de um dos olhos, voltou a enxergar perfeitamente após o procedimento. Ela recebeu essa córnea produzida com células humanas cultivadas em laboratório. Algo espetacular, um avanço sem igual, não é? No mundo oftalmológico. O detalhe é ainda mais surpreendente. De acordo com o hospital, a partir de uma única córnea doada, os pesquisadores conseguiram produzir e cultivar um material suficiente para produzir 300 implantes com uma única córnea. Ou seja, uma tecnologia que pode oferecer esperança a muitos que sofrem com cegueira causada por doenças, não é, que atacam a córnea dos seus olhos. É claro que precisamos falar disso com cuidado. Não se trata de uma cura para todo tipo de cegueira ou enfermidade nesses aspectos, né? Nem de uma solução já amplamente disponível. Trata-se de um avanço inicial, não é? As sementes estão ali germinando. E tudo isso ainda segue em estudo clínico. Mas, mesmo assim, é uma notícia admirável, não é? A esperança para cegos em um futuro não muito distante. Uma córnea fabricada em laboratório, implantada em um olho cego, restaurando plenamente a visão. O que isso tem a ver com o nosso sermão? Tem a ver no seguinte aspecto. Em Marcos 10, nós temos algo mais profundo, não é? Nós damos um salto além. Porque há uma cegueira que nenhum implante bioimpresso 3D, não é?
Há um tipo de cegueira que nenhuma cirurgia física, por melhor que seja, por maior avançada que esteja a tecnologia, há um tipo de cegueira que não pode ser solucionada em hospital. Há um tipo de cegueira que você pode arrancar os olhos e colocar olhos novos que não vai resolver. E esse tipo de cegueira é a cegueira espiritual. Esse tipo de cegueira, nem o homem, por mais hábil que seja, consegue tirar. Há uma escuridão que nenhuma tecnologia consegue alcançar. Há um abismo que nenhuma tecnologia consegue tirar pessoas de lá. E é, portanto, as trevas da ignorância, da cegueira espiritual. Há pessoas com olhos fisicamente saudáveis. Elas veem, elas enxergam cores, né? Mas elas não conseguem enxergar o tamanho da sua miséria espiritual. Elas veem tudo muito bem, não é? Não tem miopia, não tem estigmatismo, não tem nada. A visão maravilhosa de águia. Elas veem tudo, mas elas não conseguem ver o tamanho da desgraça em que elas se encontram espiritualmente. Porque elas estão cegas. Espiritualmente cegas. Elas não conseguem ver a glória de Cristo. Elas podem ter corações religiosos. Elas podem ter convicções teológicas. Podem até caminhar ou achar que estão caminhando perto de Jesus, mas sem discernir quem ele realmente é. Por isso que esse sermão de hoje ele é tão caro para nós, tão importante para nós. Que ele visa nos trazer iluminação para que nós possamos discernir as nossas almas e os nossos corações para saber onde é que nós estamos caminhando. Se temos olhos, se os nossos olhos foram abertos ou não. A misericórdia que abre os olhos do cego também o levanta para seguir o Rei Jesus, o Filho de Davi. A afirmação teológica do nosso sermão de hoje, irmãos, é a seguinte, ó. A verdadeira fé enxerga em Jesus o Rei que foi prometido, clama por sua misericórdia e passa a segui-lo no caminho. Bem facinho, né? Ó, a verdadeira fé enxerga em Jesus o Rei prometido, clama por sua misericórdia e passa a segui-lo no caminho. No texto que nós lemos aqui de Marcos 10, nós observamos 3 evidências da fé verdadeira, que nos dão a evidência, não é? Disso que nós acabamos de ver. E as evidências são as seguintes. Primeira evidência, a fé que enxerga o rei reconhece sua miséria. Verso 46. Segunda evidência, a fé que enxerga o rei clama por misericórdia. Versos 47 a 50. Terceira evidência, a fé que enxerga o rei o segue pelo caminho. Versos de 51 a 52. Esses são os 3 pontos breves do nosso sermão e o título não poderia ser outro. O cego que enxergou o rei. O cego que enxergou o rei. Tá certo, irmãos? Rapidamente, crianças, o resumo do nosso sermão para vocês. Palavrinha para pesquisarem nessa semana, cegueira. Tá bem? Palavrinha para essa semana é cegueira. Então, crianças, ó, atenção aqui. Com o tio Léo, vou resumir o sermão para vocês, tá bem? O resumo do sermão, o cego Bartimeu que passou a enxergar, tá bom? Esse é o resuminho para vocês. O cego Bartimeu que passou a enxergar. Crianças, olha, hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado Bartimeu. Como é que é o nome do homem? Bartimeu. Deixa eu ver se vocês estão comigo. Como é que é o nome dele? Bartimeu. Vocês sabem como que era o Bartimeu? Ele era... Alguém aqui é cego? Não. Vamos tentar se aproximar da realidade do Bartimeu? Fecha o olhinho aí por alguns instantes. Assim, ó. Fecha. Fecha o olhinho. O que você está vendo aí? Tem alguma cor que você consegue enxergar?
tudo escuro, né? Tudo preto, né? Você não vê nada, ó. Não é? Você não consegue ver. Se você sair andando aí, você vai tropeçar, vai cair. Olha, era assim que era Bartimeu. Não enxergava nada. Tudo escuro, sempre. Para Bartimeu sempre era noite. Porque ele nunca enxergou nada, ele nunca viu nada. Tá certo? Então, só para vocês entenderem como que eram, depois, com a supervisão dos papais, vocês tentem fechar o olhinho assim e andar, ver até onde vocês chegam, tá bom? Para vocês tentarem se aproximar da realidade do cego Bartimeu, isso mesmo, Bartimeu. Então, como ele era cego, não é? E ele ficava sentado perto do caminho onde as pessoas passavam. E ele ficava pedindo ajuda às pessoas, porque ele era também alguém muito pobrezinho. Ele não conseguia se sustentar, ele dependia das outras pessoas para ajudarem ele a viver, a caminhar e tudo mais. Então, mas um dia, ele ouviu que Jesus Cristo estava passando por onde ele estava. Ele ouviu isso. E aí, Bartimeu não conseguia ver Jesus com os olhos, porque ele estava vendo tudo escuro, não é? Mas ele sabia quem Jesus era. E aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele sabia que Jesus podia salvá-lo. Então ele gritou desesperadamente. Eu quero ouvir vocês agora. Vocês estão cegos. Jesus pode curar vocês, salvar vocês. E ele está passando aqui. Só que se você ficar parado, ele vai passar e você vai perder. Então tem que ser um clamor desesperado. Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos lá? Agora, vai. Tá muito baixinho, ele não vai ouvir. Mais uma vez. Jesus! E aí, o que aconteceu, crianças? Algumas pessoas ficaram incomodadas. Algumas pessoas não gostaram, não, que vocês estavam chamando Jesus. Então, algumas pessoas mandaram vocês ficarem quietas. Ô, fica quieto aí, Martim. Fica quieto aí, Oliver. Fica quieto aí, Pedro, Dora, Cate. Fica quieto aí. Vocês estão incomodando Jesus. E aí o povo começou a colocar Bartimeu mais de canto ainda, porque ele estava sendo desprezado. Mas aí ele respondeu assim, gritou ainda mais forte. Ele não se intimidou com as ameaças, não, ele gritou mais forte. E aí Jesus parou. Jesus olhou e chamou e perguntou para ele: o que quer que eu te faça, Bartimeu? E aí ele respondeu: mestre, eu quero ver. E aí, crianças, Jesus teve o quê? Grande misericórdia para com ele e curou seus olhos. Bartimeu voltou a enxergar, mas ele não apenas recebeu cura e foi embora. A Bíblia nos diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Isso nos ensina, crianças, que Jesus é o rei prometido, o filho de Davi. Somente ele tem poder para abrir os olhos dos cegos. Só ele pode abrir o nosso coração para que possamos crer nele, amá-lo e segui-lo. Só ele pode fazer isso. Só Jesus pode abrir o seu coraçãozinho para que você possa conhecê-lo e amá-lo. Bartimeu era cego, mas pela fé ele enxergou que Jesus era o rei. E quando Jesus abriu seus olhos, ele passou a seguir o Salvador que o salvou. A frase para nós repetirmos nessa manhã é a seguinte, crianças. Jesus é o rei que abre nossos olhos para crermos e o seguirmos pelo caminho. Vamos repetir depois do tio Léo? Vamos lá, ó. Jesus é o rei que abre os nossos olhos para crer e o seguir no caminho. Isso, lembrem disso. Somente Jesus Cristo, crianças, pode abrir os seus olhinhos espirituais para que vocês possam ver a sua glória e alegrar-se em segui-lo. Somente pessoas que tiveram seus olhinhos abertos para a glória de Jesus e para a sua miséria podem ser gratos em segui-lo pelo caminho.
Tá bem? Guardem essa verdade nos seus coraçõezinhos. Agora, meus irmãos, vamos para o primeiro ponto do nosso sermão, desenvolvendo e aprofundando o nosso sermão. Esqueci de colocar o cronômetro. Então, estou começando o sermão agora, tá, irmãos? Os primeiros 40 minutos já se foram, não é? Brincadeira. Primeiro ponto do nosso sermão: a fé que enxerga o rei reconhece sua miséria. Lembrando que eu gostaria que todos nós estivéssemos nos autoanalisando à luz desse sermão, tá? Todos nós precisamos estar à luz das Escrituras, avaliando, sondando o nosso coração e vendo se de fato a fé que nós temos é a que enxerga o rei, tá certo? Então a primeira evidência de alguém que enxergou o rei Jesus é que reconhece a sua miséria. Verso 46, vamos dar uma olhadinha lá. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A miséria é revelada pela cegueira de Bartimeu. Olha ali, ó. No versículo 46, nós temos ali lá na metade do versículo dizendo Bartimeu, cego. Até aí, tá? Então nós vemos a miséria sendo revelada nessas condições. O texto nos mostra que, nessas condições, Bartimeu é alguém totalmente dependente dos outros para se locomover. Nós não temos aqui nesse período a tecnologia, os recursos que nós encontramos hoje para ajudar pessoas que são deficientes visuais a caminharem e andarem na rua e etc. Como nós temos hoje e vemos muito por aí, né? Pessoas cegas têm até cão-guia, que conseguem guiá-las, um cão bem treinado, não é? Elas conseguem pegar ônibus, ir no metrô e etc. E conseguem caminhar com certa segurança. Nesse período nós não tínhamos nada disso. Tá bem? Então, Bartimeu ele é alguém completamente dependente. Ele depende de tudo dos outros. Tá certo? Ele é cego. Ele não enxerga. A menos que ele conhecesse muito bem ali a região de Jericó, onde ele estava, ele jamais poderia sair andando sozinho sem auxílio. Ele poderia ser vítima de salteadores, ele poderia ser vítima de zombadores, ele poderia ser vítima de toda sorte de mazela, porque ele é cego. Não é? Não tem como se defender sendo cego, tá certo? E sem auxílio. Ele é literalmente, seria literalmente, ou é literalmente caminhar no escuro, não é? Caminhar totalmente no escuro. Sua miséria, de Bartimeu, começa a ser demonstrada aqui. Sua total dependência de visão. Ele não enxerga, ele está sempre no escuro. Nós vemos também a sua miséria sendo revelada aqui por sua pobreza. Então ele não só depende de alguém para se locomover, ele depende de alguém ou de outras pessoas que sejam generosas para ele se manter. Seu alimento, suas vestes, tomar banho e coisas dessa natureza. Ele é alguém pobre, tá certo? Ele era alguém completamente incapaz de realizar tarefas tradicionais do cotidiano. E, sem uma forte rede de apoio familiar, esse homem depende completamente dos outros, não é? Completamente. O seu sustento vinha por meio da mendicância, pedindo, ficando ali à beira do caminho. Ele é também totalmente dependente, portanto, da generosidade dos outros para o seu sustento diário, ordinário. Tá certo? Ninguém o contrataria, a menos, obviamente, né, que ele conseguisse fazer amizade. E aqui depende de muitas coisas, questão de como ele era na sociedade, aceitável, rejeitado e etc. Então, alguém nessas condições é completamente vulnerável, frágil, 100%. Então nós vemos que ele é alguém cego, ele é alguém pobre e ele é alguém que está colocado à beira do caminho, como diz o texto. Olha, é possível que Bartimeu aqui recebesse alguma assistência constante. É possível, porque Jericó é uma cidade próspera, é uma cidade rica.
E o judaísmo, vale lembrar, que valorizava muito o cuidado para com vulneráveis. Então lembram que como eles eram fortes em boas obras, né, para se auto-justificar? Então Bartimeu dificilmente, tá? Dificilmente, não podemos afirmar isso de modo absoluto, o texto não dá essas informações, mas é bem possível que Bartimeu estivesse vivo todo esse tempo porque ele estava sendo bem cuidado, bem entre aspas, tá? Recebendo ali alguma coisa por dia. E o texto também diz que ele está à beira do caminho. Olha lá, ó. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, eu quero que vocês notem a progressão da descrição, tá? Parece que vai ficar melhor, mas não fica, tá bom? Então, ele está à beira do caminho. Ele podia estar nessa posição, à beira do caminho, por ser mais fácil de ele ser visto pelos viajantes que passavam, não é? E havia muitos viajantes que passavam por ali, então ele ficava ali, naquela posição estrategicamente, ou ele podia estar nessa posição por ser alguém desprezado e por ser alguém rejeitado. E quando buscasse um lugar melhor, as pessoas o colocavam sempre naquela região, à beira do caminho. Cegos, no primeiro século, podiam ser vistos como pessoas amaldiçoadas, endemoniadas, debaixo do juízo divino ou totalmente abandonadas por Deus, não é? Lembram numa ocasião no Evangelho de João que os discípulos vão a Jesus e perguntam: Senhor, ele está cego, quem pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? Não é? Foi o filho dele? Foi o tataravô dele? Quem pecou? Não é? Jesus diz não. Jesus corta ali essa ideia de alguém sofre alguma enfermidade porque necessariamente ele pecou ou alguém pecou. Sim, sabemos que algumas coisas que nos acometem em termos de saúde são por causa de pecados específicos, mas não são todos os casos. E Jesus corrige isso, tá? Então, socialmente falando, era muito difícil alguém na situação de Bartimeu, tá certo? Por mais que ele fosse, de alguma maneira, protegido pela lei de Moisés, Levítico 19, Deuteronômio 15, Deuteronômio 24 e 27, essas pessoas não tinham nenhum prestígio social ou poder econômico. Elas eram completamente dependentes. Se as pessoas não buscassem cuidar dele por elas mesmas em obediência a Deus, por serem piedosas, essas pessoas sofreriam as consequências, né, por elas serem assim. Seja como for, está posta a total incapacidade de sustento de Bartimeu, em todos os sentidos. Ele é alguém completamente dependente, miserável, fraco, frágil. É assim que Bartimeu se encontra. E aqui nós precisamos já considerar uma verdade que nós encontramos aqui, irmãos. A verdade preciosa para nós aqui é que o caminho para a verdade de Deus, o caminho para o verdadeiro evangelho começa exatamente assim. Desse jeito. Pecadores reconhecendo a sua miséria. Pecadores reconhecendo a situação em que se encontram. Sem Jesus, os pecadores estão cegos, incapazes e indignos. É assim que se encontra a humanidade. Alguém que não teve seus olhos abertos para o Evangelho, pela graça de Deus, por um operar sobrenatural e misericordioso de Jesus Cristo, está assim, cego, incapaz, debaixo de condenação. Essa é a sua situação. Você está cego. Por isso que você odeia o Evangelho. Você odeia o Deus revelado nas Escrituras. Você não tem interesse pelo Senhor. Você não busca o Senhor. Você discorda do que se encontra nas Escrituras. Por quê? Por que que você segue os padrões mundanos, tão normais na cultura pop? Liga a TV, novela, série, jornal. Olha a cultura, olha o sistema. Todo mundo segue no mesmo caminho. Diferente é quem vai na posição contrária. E aí causa hostilidade. Não, mas você pensa assim? Ah, você crê naquele livro antigo. E aí começa. A hostilidade, ela existe. Por quê?
Porque quem está cego, nu, incapaz, debaixo de condenação, está mergulhado em trevas espirituais. Não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue pensar, não consegue tomar decisões segundo o Evangelho. Por quê? Está cego, está morto. É um miserável, incapaz. Alguém que está tendo seus olhos abertos pelo Evangelho não dá desculpa. Não tem mais síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, vou continuar assim, porque os meus pais eram assim, os meus avós eram assim, os meus... Não existe mais. A culpa é minha. Eu sou o fracassado, eu sou o humilhado, eu sou o pecador, eu sou o criminoso. Não tem mais justiça própria. Ah, não, mas eu fazia isso por causa daquilo. Não tem justiça própria. Não tem mais máscara. O que tem é uma alma se rasgando, se desnudando, se permitindo ser examinada pela graça de Deus e reconhecendo quem é verdadeiramente. Esse é o caminho que mostra que um pecador está tendo seus olhos iluminados, que a graça está operando sobre ele. Porque ele, por ele mesmo, nunca chegará a essas conclusões. Nunca. Eu, em 21 anos de vida, era alguém que gostava de ter razão em tudo. Eu queria até cursar direito, né? Eu gostava de debater, de convencer os outros e tal, não é? Nunca reconheci, pedir perdão para alguém. Eu fazia você pedir perdão 3 vezes para mim, eu não ia pedir perdão para você, eu estava errado. Eu ia convencer você de que você errou e você estava certo. Mas de repente alguma coisa começa a mudar. De repente você que era tão duro, que queria ter razão em tudo, começa a reconhecer suas fraquezas. Começa a pedir perdão. Seus olhos estão começando a ser, que isso? Alguma coisa diferente está acontecendo. Alguém por si mesmo nunca vai reconhecer que é miserável, que é fraco, que é pobre, que é cego. Nunca. Somente um operar gracioso de Deus, na sua misericórdia, pode fazer isso. Então guarde bem isso. Guarde bem isso. Você que está em trevas, segue assim, abraçando ideologias, abraçando ideias, os seus pensamentos são como são, porque os seus olhos ainda não foram abertos. Você está em trevas espiritual. Esse é o diagnóstico à luz desse texto. Mas não para por aí. A próxima evidência de que a fé, a verdadeira, não é a fé que enxerga o rei, é aquela fé que clama por misericórdia. É a fé que clama por misericórdia. Então veja o primeiro movimento. O primeiro movimento é, reconhece a miséria. Ok, eu sou fraco, eu não tenho condições, eu sou mau, eu sou tudo isso e mais um pouco, eu sou pior do que as pessoas pensam. Tudo bem, mas e agora? O que é que eu faço? A fé verdadeira clama por misericórdia. Olha lá o nosso texto. Agora nós vamos, uma porção um pouco maior, tá? Vamos ver os versos de 47 a 50, indo ponto por ponto, tá bem? Versículo 47. Bartimeu ouve. Veja que antes dele clamar, ele ouve, olha lá, ó. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno. Até aí. Até aí. Então Bartimeu sabe quem ele é, sabe da sua condição, não tem para onde correr, tá certo? E ele ouve. Ele ouve que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. A essa altura, a fama do Senhor Jesus já se espalhou, irmãos. Já se espalhou. Aqui, Jesus está passando por Jericó e indo para Jerusalém. O seu ministério está chegando ao final. Ele está indo, como ele falou, acabou de falar para Tiago e João ali em cima, nos versículos 35 a 45. Ó, o Filho do Homem vai, ele vai ser entregue, ele vai morrer. Ele explica tudo o que vai acontecer. E vocês vão ver daqui a pouquinho como eles estão cegos. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Jesus explica para eles mais uma vez e eles não veem, eles estão cegos, não é? Então, a fama do Senhor já é assim, Jesus é o profeta, é o sacerdote, é o rei. Obrigado, Andrezão. Ele é o que cumpre a profecia, ele está aqui. Ele está aqui.
o rei que ensinou Nicodemos, que falou que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Aquele que ensina como quem tem autoridade. Aquele que os demônios o veem, se prostram e ficam aterrorizados. Ele está aqui. A minha salvação está aqui. Então, ele ouve. E ao ouvir, quando Bartimeu ouviu que Jesus era o responsável por ajuntar toda aquela multidão que estava ali, aquele alvoroço, não é? Caminhando para Jerusalém, a sua fé começou a ser despertada. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. A fé, de maneira ordinária, ela não vem por impressões. Ela não vem por, eu estou sentindo no meu coração, irmão. Não. Não vá ninguém assim, eu estou sentindo no meu coração. Não, você vai falar um monte de bobagem. Não fale o que você está sentindo no seu coração. Fale o que diz a Escritura. Ok? Fala, irmão, segundo a Escritura, eu preciso te dizer isso aqui. Não fala assim, sabe? Eu estou sentindo que eu preciso te falar uma coisa. Você pode até estar sentindo, mas cuidado com o que você vai falar. Não traga peso e autoridade espiritual nisso que você vai dizer, se não vem acompanhado de assim diz o Senhor. Tá bem? Então, a fé não vem por sonhos, por visões, por revelações, por profetadas e etc. e tal. A fé, ela vem por ouvir. E ouvir uma mensagem específica, irmãos. Ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 nos diz isso. Então, Bartimeu, ele está ouvindo que Jesus, o Nazareno, a fé dele, e ele que já está sendo iluminado, então ele... Eu sou miserável. Eu sou fraco. Eu sou desgraçado. Eu mereço condenação. Mas Jesus, ele está passando aqui. Eu preciso dele. A fé dele começa a ser movimentada. Não é? Alguma coisa está acontecendo nessa alma. E aí então Bartimeu confessa. Veja o texto seguindo, irmãos. Pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, isso aqui é uma confissão. Bartimeu está confessando a fé dele. É uma confissão aqui o que Bartimeu está fazendo, irmãos. Bartimeu está enxergando o que boa parte dos discípulos com visão plena não enxergaram. Ou o que boa parte não enxergou. Vejam o paradoxo que é colocado diante de nós. Pessoas com visão não estão vendo. E um cego está enxergando quem Jesus é. Olha o paradoxo. Pessoas que estão caminhando com Jesus há tanto tempo. Agora, Tiago e João, Senhor, o Senhor vier na tua glória, deixa eu sentar à tua direita. O que queres que eu te faça? Quero sentar à tua direita no teu reino. Uma visão completamente carnal do evangelho. É mais ou menos o que fazem agora em período eleitoral, né? Instrumentalizam o evangelho. Tudo é cristão, tudo é Deus, pátria, família, tudo é isso agora. E os cegos caem. O cego Bartimeu, rejeitado, nenhum erudito em teologia, nenhuma sumidade, totalmente dependente, miserável, humilde, frágil, cego, vendo o que doutores em teologia da época não estavam vendo. Olha o grande paradoxo diante de nós, irmãos. Cegos enxergando e gente com visão completamente cega. Alguém que está à margem, mais uma vez, alguém que está à margem, desprezado, humilhado, está vendo o que gente grande não está vendo. Bartimeu aqui, meus irmãos, ele está literalmente berrando, ok? Berrando, gritando.
essa palavrinha que está aqui, dele clamar, é essa ideia, tá? De gritar até arder a garganta, ficar rouco. Ele está literalmente invocando Jesus, o filho de Davi. E esse título, filho de Davi, é um título messiânico, bem popularizado, tá certo? Nesse período. Filho do homem, também é outro título muito comum, tá? Bartimeu está, portanto, aqui, ao falar Jesus, filho, por isso que não é à toa. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está evocando coisas que ele, obviamente, não tinha braille nesse período, né? Mas algo que ele ouviu. Alguém talvez lia a Torá para ele. Alguém lia os profetas para ele. Alguém cantava, talvez, os salmos com ele. Quem sabe o Salmo 136:1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é bem o clamor dele, não é? Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Porque havia profecias sobre o filho de Davi, que ele governaria, que ele restauraria Israel, que ele abriria a visão dos cegos, que ele iluminaria o povo que estava caminhando em trevas. Então Bartimeu, quando fala filho de Davi, ele está invocando o rei Jesus, o campeão de Sião, o cabeça federal do pacto da graça. Notem a importância de ouvir. Ele é cego, irmãos. Qual que é a sua desculpa mesmo? Qual é a sua desculpa mesmo? Um cego explodindo cristologia com base no Antigo Testamento, trazendo memórias e clamando, invocando o rei Jesus. O rei que protegeria o seu povo. Um rei que salvaria pecadores. Um rei, o único rei que poderia transformar a sua vida para sempre, estava ali, passando diante dele. E ele não poderia perder essa oportunidade. Bartimeu estava decidido. Ele não vai permitir que o Senhor passe sem ter um encontro com ele. Ele quer uma audiência com o rei Jesus e ele está desesperado. Irmãos, a providência fez chegar aos ouvidos de Bartimeu a notícia sobre Jesus. E no momento determinado por Deus, a sua fé se manifesta em clamor. Não foi assim conosco? Nós anos e anos e anos ouvindo o Evangelho, ouvindo, a providência guiando, e de repente, um momento oportuno, aquele conteúdo que nós ouvimos, aquelas sementes que foram lançadas, de repente, a graça de Deus começa a regar, e aquilo começa a crescer, aquilo começa a florescer. Deus dando crescimento, não é? Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Talvez a gente não veja os frutos das sementes que nós estamos lançando, mas nós rogamos ao Senhor que em algum momento essas sementes floresçam, cresçam, germinem e alguém colha desses frutos. Isso é um encorajamento, irmãos, para nós pregarmos o Evangelho, para nós compartilharmos o Evangelho às pessoas, elas precisam ouvir. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar a quantidade de cegos que tem ao seu redor? Você, que teve seus olhos abertos pela graça, você já parou para pensar a quantidade de cegos que a providência tem colocado perto de você para que você leia as Escrituras? Para que você fale as Escrituras? Para que você cante as Escrituras? Se você não percebeu ainda, saiba que Deus não salvou você para você ficar de braços cruzados olhando para o teto, vendo a vida passar. Saiba que Deus não criou você apenas para ter um bom emprego, para ter uma boa família. Deus não uniu você em matrimônio simplesmente para você e sua esposa curtirem a vida e curtirem um ao outro. O seu casamento existe para a glória de Deus, meu filho. Acorda, em nome de Jesus. Tua família existe para a glória de Deus. É um propósito último, final, supremo. Não se satisfaça em ver a vida passando e não ver pessoas abraçando Jesus na tua casa. A tua casa sendo uma base de treinamento para receber pecadores, para chamar pecadores ao arrependimento, para treinar pecadores. Os nossos filhos precisam disso. Não deixe, não desperdice sua vida, como dizia John Piper. Desconsiderar essas questões, irmãos, é desperdiçar a vida. É deixar de glorificar a Deus como Ele deve ser glorificado.
Nós precisamos da luz do Evangelho para nos escancarar essas coisas, irmãos. Então pare e pense. Quantos Bartimeus tem no seu trabalho? Quantos Bartimeus tem na sua faculdade? Quantos Bartimeus tem na sua família? Quantos Bartimeus moram com você debaixo do teu teto? Quantos? Responda, quantos? Alguns, né? Alguns. E o chamado de Deus é: ei, você recebeu luz. Você recebeu olhos. Eu operei em você. Agora vá. Anuncie as virtudes da graça de Deus. Vá. Chame Bartimeus ao arrependimento. Mostre a luz do Evangelho a eles. Lembre, irmãos, as pessoas ao nosso redor não precisam de bons conselhos, não. Elas estão cheias de bons conselhos. Tem o YouTube aí. Agora tem inteligência artificial para tudo quanto é gosto, né? Que dubla vídeos em outro idioma, traduz, não é? Tá até difícil agora saber se um livro que está sendo escrito é de autoria formal mesmo, tem pesquisa lá de verdade, ou se é tudo IA, porque a coisa está muito avançada, não é? As pessoas têm conselhos. Tem gente que treina inteligências artificiais com textos, com livros de psicologia, de aconselhamento, e se aconselha com inteligência artificial. Tá? Não é qualquer IA, é IA treinada, ok? Treinada. É como se estivesse lá com um profissional. Ela lê os livros, ela responde, né? Então, as pessoas estão bem abarrotadas de bons conselhos. Mas sabe o que elas não têm? Evangelho. Elas não têm evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas precisam de um encontro real com Jesus. É disso que elas precisam. Elas não precisam ganhar mais. Elas não precisam ter mais filhos. Elas precisam de um encontro real com Jesus. Porque enquanto isso não acontecer, tudo vira um ídolo. Tudo. Tudo o que é bom da parte de Deus vira um ídolo. É isso. É o encontro real com o Filho de Davi que vai dar propósito, transformação, união com Cristo. E aí sim, viver para a glória de Deus e virar esse mundo de ponta cabeça com o Evangelho da graça de Deus. Pois foi para isso que fomos chamados. Nós somos sal, preservamos da decomposição, da destruição. Nós somos luz. Se a luz for colocada debaixo da cama, debaixo da mesa, debaixo da cadeira, que utilidade ela tem? Irmãos, precisamos estar atentos a isso. O clamor de Bartimeu continua. O clamor é: tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu está gritando com base no conhecimento que ele tem do Antigo Testamento do Messias. Ele identificou o Messias, então agora ele apela à misericórdia do Messias, pela compaixão do Messias. E misericórdia é isso, irmãos. Misericórdia não é um sentimento de, eu estou tendo misericórdia daquele rapaz, daquela moça, daquela criança, eu estou me colocando, tentando sentir o que eles estão sentindo. Não é nada disso, tá? Misericórdia é o ato, é o favor divino em que Deus tem a sua inclinação salvadora para lidar com os pecadores. Isso é que é misericórdia. É a consideração amorosa e disposta de Deus de salvar pecadores que não têm nada a oferecer. E é bom a gente lembrar de uma coisa: não se barganha com Deus que não precisa de você. Não se barganha com Deus com o qual nós não temos nada a oferecer. Tá certo? Nós precisamos lembrar disso. A misericórdia é o único argumento de quem não possui argumento nenhum diante do Rei da Misericórdia. E aí nós temos algo curioso acontecendo aqui. Bartimeu, o cego, encontrando o Messias, clamando ao Messias, invocando o Messias, e aí nós temos uma multidão de judeus aqui, né? Judeus ou gentios prosélitos, todos eles aqui seguindo Jesus, indo para Jerusalém. Nós temos aqui uma procissão, tá certo? O texto diz uma multidão, então eram muitas pessoas. E aí, olha o que eles fazem no versículo 48, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse. Até aqui. Bartimeu está naquela condição, ele é cego, ele é pobre, ele é alguém completamente vulnerável. As pessoas viram a glória do poder de Jesus em curar pessoas, em curar aleijados, em dizer, vai e não peques mais.
a tua fé te salvou, vá, levanta e anda. E essas pessoas veem alguém precisando do socorro de Jesus e falando o quê? Fica quieto aí, cala a boca, vai, sai daqui, você está atrapalhando. Que insensibilidade é essa? O que é isso, irmãos? Alguém treinado na lei de Deus, que sabe que a lei de Deus diz que não se deve colocar tropeço diante de um cego. Eles estão sendo tropeço para que Bartimeu não vá a Jesus. Eles estão fazendo o cego errar o caminho, mandando ele ficar quieto e calar a boca. Eles estão fechando, obstruindo o caminho para que ele não vá a Jesus. E por fim, nós temos aqui, também na lei de Deus, que os homens deveriam cuidar da fraqueza do seu próximo. Então, é mais ou menos como os amigos daquele aleijado, que sabem que Jesus está lá na casa, e eles pegam aquele amigo deles na maca e fazem o movimento. Eles não conseguem entrar porque está tudo cheio, está tudo uma multidão lá na casa. O que eles fazem? Eles sobem pelo telhado. Falam, meu amigo, você precisa se encontrar com Jesus. Eles pegam aquele homem acamado, sobem lá, escalam tudo e descem ele lá. Eles deveriam fazer isso. Não há um pingo de sensibilidade da parte desses homens. Os 12 estão ali, tá? Os 12 estão lá. Receberam poder para expulsar demônios, etc. Eles estão lá. O que eles estão fazendo? Tentando impedir, porque eles não vão conseguir. Mas eles estão tentando impedir alguém fraco, vulnerável, incapaz, carente da graça e de vida, de ir ao Senhor da vida. Que loucura é essa? Mas, irmãos, isso pode parecer loucura, mas nós precisamos nos autoexaminar, a fim de saber se alguns de nós não estamos também nessa situação. Como? Ouvem sobre Jesus, cantam sobre Jesus, são membros de igreja cristã, participam dos sacramentos, mas estão espiritualmente cegos. Sabe uma evidência da cegueira, irmãos? Insensibilidade. Eu vejo alguém fraco assim, carente assim, e eu não estou, nem aí para ele. Se morrer, é até melhor, na visão de alguns. Por quê? Cego, produzindo morte, impedindo o caminho da vida. Mas vejam que interessante, o texto continua. A insistência de Bartimeu. Bartimeu poderia ficar triste. É muita gente, eu não vou conseguir. Mas olha o que ele faz, irmãos. Olha o que ele faz. Vejam o que a fé verdadeira provoca no coração de alguém. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem estava diante dele, ele não estava nem aí porque estavam dizendo, se iam bater nele, se iam jogar pedra nele. Ele queria uma audiência com o rei. Ele queria um encontro com o rei. E ele não estava nem aí porque ele tinha que fazer. Se ele tivesse que brigar, ele ia brigar. Se ele tivesse que atropelar, ele não para. Irmãos, quem tem consciência de quem Jesus é e do que ele tem poder para fazer, está pouco se importando com a opinião dos homens sobre sua fé. Está pouco se importando. Eu não estou dizendo que é alguém mal educado, tá? Alguém mal educado, truculento, ranzinza, etc. Não é esse o ponto. O ponto nosso é que Bartimeu sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é a salvação para a sua alma. E o que ele faz? Ele grita mais alto. Então vamos lá, vocês vão me impedir? Vamos ver quem grita mais alto então. Vamos ver quem grita mais alto. Se são vocês ou se sou eu. Jesus! Ele implora, ele clama, ele invoca. Quem tem muito temor dos homens, tem pouco temor de Deus. Guardem isso. Quem tem muito temor de homens, tem pouco temor de Deus. Quem tem temor de Deus, sabe quem Deus é, sabe quem Jesus é, o que ele fez, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, pela revelação das Escrituras, não está nem aí se vai perder o emprego. Não está nem aí se vai ser bloqueado no WhatsApp. Não está nem aí se vai perder popularidade, se vai perder dinheiro. Não está nem aí. Porque ele sabe quem Jesus é. E a pergunta que fica agora para nós é: você sabe quem Jesus é? Eu sei quem Jesus é.
Nós sabemos quem Jesus é. Nós precisamos responder isso. Bartimeu não se intimida, porque o Rei perfeito, o Senhor de Davi, está passando ali diante dele. Aquele que é maior do que Davi está ali. A sua salvação está ali. A sua transformação está ali. Ele grita ainda mais forte para que Jesus não o tratasse segundo os seus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou miserável, que eu preciso de salvação. Não me trate segundo os meus pecados. Não me dê o que eu mereço. Tem misericórdia de mim. É isso que ele está clamando, a sua miséria. Mas, ao mesmo tempo, é uma confissão esperançosa, porque ele sabe onde ele está indo. Ele está indo no lugar certo. Ele está indo em Jesus. E aí nós vemos no verso 49 a resposta da misericórdia encarnada. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Até aqui, irmãos. Jesus parou. Jesus parou. Seguindo sua caminhada, indo para Jerusalém, ele para. Isso era suficiente, irmãos. Basta um olhar do Redentor. Basta um olhar do Redentor para nós. Ele parou. Mas ele não só parou. Ele chamou. Jesus para quando houve um coração contrito. Jesus para quando houve um pecador contrito, irmãos. O quanto isso mexe com você. Jesus parou para ouvir um pecador contrito. E é assim que ele faz. Foi para isso que ele veio. Para dar atenção para pecadores, para pessoas fracas, que não confiam em si mesmas, que reconhecem que precisam de um Salvador. Ele para e ele diz: venha a mim. Deus abomina e resiste sim aos soberbos. Aquelas pessoas que se acham perfeitas, sabe? Pessoas que quase louvam a si mesmas por suas perfeições, como elas são boas, como elas são maravilhosas, não é? Essas pessoas não precisam de salvação. Elas terão lugar delas, reservado no lago de fogo e enxofre. Pessoas soberbas são completamente rejeitadas por Deus. Mas humildes, contritos, fracos, são aqueles que recebem o socorro de Jesus. São por esses que Jesus para e chama para si. O amor em carne, que veio para socorrer pecadores, ama socorrer pecadores em suas fraquezas, quando estes o invocam. E aqui, irmãos, é um bom termômetro para nós reconhecermos a nossa fraqueza. A gente diz várias vezes, né? Não, eu estou fraco, eu sou fraco, isso e aquilo, para justificar diversas coisas, não é? Mas o que nós devemos perguntar é: como essa fraqueza está nos conduzindo a Jesus? Como essa fraqueza está nos fazendo clamar desesperadamente por Jesus? Como a nossa fraqueza está nos fazendo ir às Escrituras mais profundamente? Como a nossa fraqueza está nos fazendo orar mais, a depender mais de Deus? Se essas coisas, irmãos, não estão acontecendo, não há fraqueza, reconhecido. Há uma justificativa carnal que dá base para certas coisas em nossas vidas. Porque se nós realmente reconhecêssemos que somos fracos, nós estaríamos na fonte da força.
na fonte da graça, que é o Rei Jesus. Então nunca mais diga que você está fraco ou que você é fraco, se isso não está se transformando em mais busca constante e intensa pelo Senhor. Na verdade, se isso não está acontecendo, você é muito forte. Você é muito forte. Você caminha muito bem na força da carne. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Porque coitado de você, coitado da sua família, coitado dos teus filhos. Se você estiver caminhando na carne assim, de maneira obstinada. Você vai quebrar todo mundo. Sua família vai ser destruída. Pare com isso hoje. Reconheça a sua fraqueza. Faça como Bartimeu. Faça como ele. Vá a Jesus desesperadamente. E olha, Jesus o chama. E o texto continua. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: mudou o discurso da multidão. Olha lá. Tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Imediatamente Bartimeu lançou fora sua capa. Essa capa aqui, irmãos, tem vários possíveis significados. Os principais: proteger do frio, guardar dinheiro. Os dois principais. Tá? Poderia servir também de colchão. Enfim. Mas o ponto é, ele lança a capa fora. Aquilo que servia de dependência a ele, da antiga vida, ele lança fora. Ele não quer mais aquilo. É uma nova vida, ele joga aquilo que o ajudava e vai correndo desesperadamente para o Redentor, demonstrando mais uma vez a total dependência que ele tem, não de si mesmo, não da sua própria força, mas de Jesus. Ele corre, ele dá um salto, ele pula. Pois, mais uma vez, ele estava experimentando o Redentor. E essa experiência é sem igual, irmãos. Nada se compara a Jesus. Nada se compara a Jesus. Nada se compara a Jesus. Fale isso 1000 vezes até entender isso. Porque é dele que eu preciso, é dele que você precisa. É dele que a nossa família precisa, é dele que os nossos filhos precisam. É dele, é de Jesus Cristo que nós precisamos, irmãos. É somente dele. Nós precisamos de uma visão alta e elevada dele. Aí sim, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a caminhar. Mas até lá, não tenha esperança de mudança profunda e concreta sem Jesus. Desejar mudanças concretas e profundas sem Jesus é desejar um mar tendo um copo de água nas mãos. Deixe-me ilustrar isso para vocês. Nós temos algo semelhante no Antigo Testamento. Em 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, Davi, o rei Davi, ele procura algum descendente do rei Saul. Ele quer honrar um descendente do rei Saul. Depois de todo aquele impasse que aconteceu, as pelejas, as lutas, lá no versículo 8 do capítulo 9 de 2 Samuel, ele diz: então se inclinou e disse o texto: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem diz isso é Mefibosete, filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi, neto de Saul. Mefibosete é um aleijado. Mora lá em Lodebar, longe, distante, à beira do caminho. Pobre, desprezado, apesar de ter sangue real em suas veias. Então, Davi vem a ele e quer honrá-lo. E pega Mefibosete, que não pode ir por si mesmo. Mefibosete carregado em graça. E é colocado diante dele um banquete. Ele senta à mesa com o rei. E é tratado como igual. O rei Davi demonstra misericórdia, amor, em formato de sombra. Aquilo que a gente vê escancarado aqui em Bartimeu, mas com Jesus. Com aquele que é maior que Davi. Mefibosete chamado à mesa do rei sem poder andar até ela. Completamente dependente. Bartimeu chamado ao caminho do rei sem poder enxergá-lo. Cego, fraco. Em ambos os casos, a misericórdia real alcançou quem nada podia fazer por si mesmo. Ó, irmãos, quando a graça está nos iluminando, é esse o clamor.
Quem sou eu, ó Senhor? Quem sou eu para receber o teu olhar? Um cão morto. Um cão que está cheirando a carniça, um cão podre. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, ó Cristo, para que o Senhor pare e olhe? Quem sou eu, Senhor? Miserável, mas eu recebo. Porque só o Senhor pode me socorrer. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me perdoar. Veja, irmãos, a diferença, o contraste que há entre aqueles que são iluminados pela graça e aqueles cegos, religiosos, insensíveis. Veja a diferença. Em Mateus 7, do 22 a 23, nós temos o que para mim é o texto mais aterrorizante de toda a palavra de Deus. Para mim, essa porção da Escritura é a porção mais aterrorizante, porque Jesus demonstra o que vai acontecer no dia do juízo final. Ele demonstra lá, veja o que o texto diz, ó, Jesus dizendo: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Essa expressão Senhor, Senhor indica que essas pessoas tinham uma profissão de fé até legal, até certa, até razoável para ser membro de uma igreja. Mas olha o que ele continua dizendo: porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Olha a arrogância nos lábios, vejam a diferença. Senhor, nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Não pregamos muitos sermões? Não evangelizamos? Não lemos a teologia sistemática do Joel Bick? Não somos membros da Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé? Espero que isso nunca aconteça. Espero que isso não aconteça com você, de maneira nenhuma. Porque olha o que Jesus vai dizer no verso seguinte: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o fim da soberba. Pessoas que auto se justificam, pessoas que são boas aos seus próprios olhos, pessoas que não têm pecado, pessoas que não se veem carentes da graça de Deus. Aqui está o destino delas. Vão chegar para o Rei da Glória e não vão dizer: Senhor, eu sou um cão, não sou digno do teu olhar. Mas vão olhar para ele e levantar o nariz e dizer: mas Senhor, eu te servi tão bem, eu ofertava tanto na igreja, eu sustentava tantos missionários. Usa de coisas boas para se auto-justificar e se auto-vangloriar. O destino delas, portanto, é a condenação. E a maneira como elas viviam, portanto, soberba dessa maneira, testifica o seu coração cego, jamais iluminado pela graça de Deus. Hoje, irmãos, a boa notícia para nós é que Jesus continua ouvindo o clamor de pecadores e está pronto para salvá-los e curá-los de todas as suas dores. Antes da gente avançar para o último ponto, permita-me colocar aqui duas considerações para nós. O que a sua profissão de fé pública demonstra sobre a sua dependência de Jesus? O que a sua profissão de fé pública demonstra sobre a sua dependência de Jesus? O que os amigos do seu trabalho testificam sobre a sua dependência de Jesus? O que tua família, as pessoas ao teu redor, os teus seguidores nas redes sociais, como que eles conseguem ver a tua dependência de Jesus? Estamos no período que falar de política é uma grande tentação, não é? E eu quero dar um alerta aos membros dessa igreja. Guardem seus corações, ok? Não percam, não entrem em atrito entre irmãos por causa de homens ímpios e herdeiros do inferno. Guardem seus corações, tá certo? Não gostaria de saber ninguém da igreja brigando por causa de política e nem se metendo em discussões em rede social por causa disso. Guardem seus corações. Mas nós estamos em um período, não é? Que em falar de política agora, todo mundo virou cientista político de alguma maneira. Mas é possível ver também você compartilhando textos bíblicos, pregações, canções em suas redes sociais? Ou será que você tem se envergonhado do evangelho na esfera pública? É uma pergunta para você sondar seu coração. Segunda consideração que eu gostaria de fazer. Por vezes assim, como a multidão que nós vimos, insensível,
nós impedimos também os fracos de irem a Jesus. Sabe como? Quando nós rejeitamos um conselho a alguém, nós impedimos alguém de ir a Jesus quando nós vemos o problema de alguém, isso passa por nós como se não fosse nada. Sequer, irmão, vem aqui, irmã, posso orar por você? Vamos orar agora por isso. Vamos clamar pelo socorro de Deus sobre a sua vida. Essa é uma maneira também de impedir pessoas de irem a Jesus. A falta de generosidade do seu tempo em ouvir o irmão da igreja, em ficar um pouquinho depois do culto para conversar com alguém, para que Deus use a sua vida para aconselhar, para instruir, para falar como Deus nessa semana te sustentou em graça. Você simplesmente acaba o culto e vai embora. Você não tem administrado bem o seu tempo, você não tem pensado bem como servir os irmãos na igreja. Mais uma vez, Deus chamou você aqui não para ficar consumindo coisas. Não para você colocar na sua rede social que você é membro de uma igreja reformada. Deus plantou você aqui para usar você. Você é importante, sua família é importante, a sua alma é importante. Portanto, deixem-se ser usados pelo Senhor. Deixem-se ser cheios pelo Senhor. Deixe que a graça de Deus inunde os seus lábios, os seus corações e seja bênção nessa igreja local. Pelo amor de Jesus Cristo, pensa um pouco nisso. Seja mais ministerial, entregue-se mais para servir a sua igreja, para amar ao Senhor, para conduzir pessoas que precisam ouvir você. Nesta igreja local. Ouvir o irmão com atenção. Ou alguém que o Senhor está chamando para si. Alguém no seu trabalho, problema. Peraí, Senhor, me ajuda a orar, textos bíblicos para ajudar aquela pessoa que está com crise no casamento, não sabe educar filhos. Eu preciso de um gancho para conectar com o evangelho. Senhor, me ajuda, me dá graça, conversar com os irmãos da igreja. Olha isso, me ajuda. Usa a inteligência artificial para te ajudar. Usa essa ferramenta, tá aí, é uma ferramenta boa. Use com sabedoria para o evangelho avançar, irmãos. Nós temos que ficar inquietos em ver as pessoas precisando do evangelho, precisando de cura, de libertação, de um conselho. Nós temos a verdade de Deus. Muitos de nós vieram de seitas, não é? Que nos escravizavam de todas as maneiras possíveis. Nós éramos pessoas algemadas, amantes de nós mesmas, soberbas, arrogantes, se achavam melhor que os outros. E Deus nos libertou para quê? Para continuar igual? Para fazer menos do que nós fazemos pela seita? Não é? Lá nós fazemos tudo, 24 horas. Claro que, obviamente, não estou sugerindo nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Mas cadê o nosso zelo superando a ignorância? Não é possível que o nosso zelo por Deus era mais profundo quando nós éramos escravos do pecado? Peraí, irmãos, tem alguma coisa errada. O nosso zelo por Deus agora, livres em verdade, por Jesus Cristo, salvos pela graça. Não, tem uma coisa muito errada com a gente. Tem uma coisa muito errada. Se o zelo não ultrapassa os tempos de ignorância, o que aconteceu? O que houve? Antes nós não tínhamos o Espírito. Eram tão vorazes em levar as pessoas para a seita. Aí de repente nós conhecemos o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E o que aconteceu? Cadê o Espírito em nós? A verdade de Deus em nós. Então nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração. Mais uma vez, o Senhor recebe com alegria pecadores contritos. Então isso não é um afastamento. A multidão vem para longe, não. Eu quero Jesus. Ele vai me curar, Ele vai me perdoar, Ele vai me transformar. E a última, portanto, último ponto do nosso sermão, a próxima evidência da fé que enxerga o Rei Jesus é: a fé segue pelo caminho. A fé que enxerga o Rei segue pelo caminho. E essa é uma evidência muito boa. É aquilo que a gente chama de preservação ou perseverança dos santos, não é? Que os eleitos de Deus, eles perseveram. Eles continuam caminhando. Eles não recebem uma bênção temporária de Deus, viram as costas e vão embora. Não. E essa é uma boa maneira de você testar se realmente é Deus operando na sua vida ou não. Se você só foi curado de uma enfermidade, alguma coisa assim, e você não buscou saber quem foi esse Senhor que te curou, né? Quem foi esse Senhor que operou em sua vida, você não quer conhecê-lo mais, não quer se dedicar a Ele mais, esquece, não foi um operar salvífico, não. Foi só uma providência ordinária de Deus com um propósito específico e tchau. A pessoa continua cega, né? A pessoa às vezes até vem na igreja, obrigado, vocês oraram por mim.
Tá, mas como que isso se converte em conhecimento por Jesus? Não tem. Então, continua cega em seus pecados. Olha o chamado pela voz do rei, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Olha, parece uma pergunta meio óbvia, né? Poxa, eu sou cego, talvez eu queira ver, eu sou pobre, talvez eu queira ser rico, talvez eu queira ir ganhar numa Mega Sena aí do primeiro século, né? Tenho dificuldades de me locomover, talvez uma cura nas pernas ia bem, né? Enfim, mas Jesus pergunta. Irmãos, por que Jesus pergunta? Por que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? Tiago e João acabaram de ouvir essa mesma pergunta. Tiago e João, o que vocês querem que eu faça? Senhor, eu quero sentar... visão política, carnal. Quero poder. Eu quero ser visto, eu quero reconhecimento, eu quero sentar à tua direita. A mesma pergunta para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Jesus, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus não está apenas instruindo os seus discípulos. Ele está provocando a fé de Bartimeu. Ele quer que Bartimeu responda. E ele faz uma pergunta a Bartimeu. Sabe por quê, irmãos? Jesus não quer só dar uma cura para você. Jesus não quer só nos ver bem de saúde. Ele quer se relacionar com a gente. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que se importa com as nossas fraquezas. Ele é um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão amoroso, tão gracioso, que ele não só vai curar você e vai embora. Ele não só vai te justificar e vai embora, vai virar as costas. Aí, Jadson, vive do jeito que você quer agora. Otávio, te salvei, agora é com você, tá? Faça aí sua parte. Não. Ele quer perto. Ele quer proximidade. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o seu povo. Ele quer relacionamento próximo, íntimo, visceral, amoroso. É por isso que ele vem para perto, ele vem para conversar. Não é como diz Isaías? Vamos, arrazoemos com o nosso Deus. Vamos conversar com o nosso Deus. Vamos buscá-lo. Ele tem interesse em nós, em nossa vida, ele quer nos ouvir. Irmãos, Deus se importa conosco. Deus se importa com você. Deus se importa com os seus problemas. Ele deseja ouvir isso em nossas orações. Por isso que ele fala, olha, vocês estão muito ansiosos aí? Lembrem-se de mim. Coloquem tudo diante de mim em oração. Me busquem, porque eu tenho cuidado de vocês. Lembrem, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Por que é que vocês estão sofrendo tanto assim? Eu estou aqui, ó, prontos a dar a vocês toda a riqueza da graça. Ora, se recebemos Jesus, não vamos receber com ele todas as outras coisas concernentes à nossa salvação, irmãos. Nosso Deus é um Deus generoso. Ele quer salvar o homem pecador e quer continuar se relacionando com esse homem pecador, que agora pertence a ele, é dele. O texto continua. Respondeu Bartimeu, mestre. Essa expressãozinha aqui, ó, Rabone, Rabi, já mostra um operar mais profundo da graça de Deus em Bartimeu. Filho de Davi, mestre, ele já demonstra um coração profundamente submisso ao senhorio de Jesus. E ele disse, eu quero ver, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. Jesus imediatamente, irmãos, cura a cegueira do Bartimeu, que agora passa a ver, verdadeiramente. Lembram o Senhor que ele ouvia falar, que ele cria, que ele estava sendo iluminado, agora ele vê. Ele vê. O meu Redentor vive, ele está aqui. Eu estou vendo. Antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te contemplam, meus olhos te veem. E ele vê finalmente o Redentor diante dele. Ele vê a majestade do Filho. Ele vê a glória do Filho. E o texto de Mateus, correlato a esse, registra que Jesus foi movido por profunda compaixão. Irmãos, esse é o coração do Redentor. É um coração
mergulhado em compaixão, batizado em compaixão. O próprio coração dele é a própria compaixão. Ele é a própria compaixão encarnada. Se houvessem 1000 mundos, como diziam os puritanos, 1000 mundos de amor, das coisas mais belas e mais celestes e mais maravilhosas, esses 1000 mundos comparados ao coração de Jesus não seriam nada. Ninguém é tão compassivo como Jesus, tão misericordioso como Jesus. Jesus é movido por profunda compaixão. Quando você orar da próxima vez, lembre de agradecer, fala: Senhor, muito obrigado pelo teu grande coração compassivo, teu grande coração amoroso, misericordioso para comigo. E ele continua tendo esse coração, irmãos, pronto a receber pecadores, manso e humilde, pronto a nos receber, pronto a cuidar de nós. E Jesus afirma que ele foi salvo e aceito por Deus Pai ali, naquela hora. Essa declaração de Jesus não se refere apenas à sua cura física, mas à sua cura integral, física e espiritual. Ele foi salvo, sua alma foi salva da condenação, aceito por Deus Pai. Jesus, irmãos, é o único que pode dar a verdadeira visão. Até que isso ocorra, até que Jesus dê a você visão espiritual, abra os seus olhos, até que isso aconteça, você continuará caminhando em profundas trevas, rumo ao abismo e condenação eternos. Por fim, o texto mostra para nós a evidência de alguém que foi tocado por Jesus Cristo. Alguém que foi mergulhado em sua graça soberana, como nós cantamos agora há pouco, maravilhosa graça. E, imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. O homem que estava à margem no caminho, agora está caminhando com o Senhor. Aquele que estava à margem, rejeitado, agora está no caminho com o Senhor. E esse, meus irmãos, é um efeito natural de quem realmente foi alvo de uma ação graciosa de Deus. Aqui é o ponto central. Se você quiser identificar se os seus olhos foram abertos ou não. Se a sua alma foi verdadeiramente alcançada pela graça de Deus ou não. Bartimeu não está seguindo Jesus por bens materiais. Bartimeu não está seguindo Jesus por curas ou milagres. Ele podia dizer: ó, Senhor Jesus, já que agora o Senhor me deu visão, por favor, me dê também riquezas, por favor, cura também não sei quem, olha aqui as minhas pernas, olha como é que eu estou. Não. Ele é curado e segue. Ele vai. Ele segue Jesus por gratidão. Afinal, quem que não quer conhecer alguém que tanto amou, tanto cuidou? Quem que não quer ter a pessoa que está sempre fazendo bem para você por perto? Não é? Quem gosta de ter um inimigo toda hora atrás de você, um espinho na carne de Paulo, fazendo mal? Quem que quer isso? Ninguém quer isso, né? Só um doido da vida, masoquista aí, que quer, né? Ficar sofrendo e ter prazer nisso. Ninguém quer isso. Ninguém quer alguém perseguindo a família, perseguindo os filhos, falando mal da esposa. Ninguém quer isso. Agora, quem é que não quer alguém que faz tão bem? Você se sente bem na presença da pessoa. Você está lá, a pessoa sempre te dá um presente, alguma coisa dessa natureza. E você já parou para pensar que o fato de você estar respirando nessa manhã é misericórdia divina sobre a sua vida? O fato de você não ter sido fulminado no ventre da sua mãe, porque ali você já era pecador condenado, é misericórdia divina. O fato de Deus ter sustentado seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, e você ter sido trazido à existência, é prova da misericórdia divina, do grande amor de Deus por você. Olha, sabendo que essa pessoa nos faz tão bem, como é que eu vou virar as costas para ela? Claro que não. Eu vou querer essa pessoa sempre perto, eu vou querer sempre estar conversando com ela, conhecendo mais dela. E assim é o relacionamento com Jesus, irmãos. Quando Deus nos salva, o Espírito habita em nós e nós, portanto, passamos a desejá-lo, a amá-lo. Não é? Sabendo que essa pessoa fez bem no passado, fez bem no presente, vai continuar fazendo bem no futuro. Essa pessoa é sem igual. Estranhe qualquer manifestação ou profissão de fé que não esteja buscando o Filho, que não esteja buscando dependência do Filho. Pois bem, quem pertence a Jesus e teve seus olhos abertos por Ele, é alguém que continua sendo discipulado por Ele. Ele não para, o discipulado continua. Todos nós estamos sendo discipulados por Jesus que nascemos de novo. Ele começou a nos instruir, Ele continua a nos instruir, Ele continua a nos puxar para si. Alguém que foi salvo por Jesus Cristo, que teve seus olhos abertos,
continua servindo, continua amando, continua se entregando a Ele, independente da dificuldade. Olha Bartimeu. Olha o que ele faz. E agora, então, com seus olhos abertos e finalmente salvo, imagina como será a vida dele. Mas guardem isso. Todos aqueles que tiveram seus olhos abertos por Jesus continuam sendo discipulados por ele. Não importa quão fraco o discípulo esteja. Nós já vimos o que significa fraqueza, não é? Quanto mais fraco, mais perto de Jesus Cristo. Quanto mais forte, mais distante, mais dependente de si mesmo. Então, algumas perguntas que podem nos ajudar a, como termômetro, avaliar a nossa fé. Você não deveria pensar que é um cristão genuíno se você não sabe responder as perguntas que se seguem. Muita atenção aqui, para todos nós. Mais uma vez, ninguém aqui deveria pensar que é um cristão genuíno se não sabe responder as perguntas que se seguem. Como Jesus continua sendo mais belo e mais desejável para a sua alma, desde que você o conheceu? Quais áreas da sua vida estão sendo santificadas por Jesus hoje? Quais áreas? Quais pecados estão mais evidentes do que antes? Nomes. Nomes de pecados. Quais são mais evidentes do que antes? Como você está crescendo em sua comunhão com Deus? Como foi essa semana, por exemplo, a sua comunhão com Deus? Como foi semana passada e a retrasada? Como está o seu amor por Deus? Como vai seu relacionamento diário com Deus? Como está o seu relacionamento diário com a palavra de Deus? Como você está amando a sua igreja? Resumindo todas essas perguntas, como você está seguindo Jesus? Resumindo tudo isso. Como seus passos estão caminhando com Jesus? Lembre de Lucas 14:33, sobre o alto custo do discipulado. Jesus falou: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é? Seguir a Jesus, irmãos, não é simplesmente dizer que crê nele. Não é simplesmente dizer que faz parte de uma igreja reformada, que faz parte de uma igreja cristã. Não. A fé verdadeira, ela dá passos, ela caminha, ela cresce e ela continua crescendo para a glória de Deus. Considerações finais do nosso sermão. O que nós vimos até aqui, meus irmãos? Nós vimos o cego que enxergou o rei, não é? Nós vimos que a verdadeira fé, ela enxerga Jesus, o rei que foi prometido, clama por sua misericórdia e passa a segui-lo pelo caminho. E nós vimos 3 evidências da fé verdadeira, não é? É a fé que enxerga o rei, reconhece a sua miséria, a fé que enxerga o rei, clama por misericórdia, a fé que enxerga o rei, segue pelo caminho, não é? O filho de Davi, que deu luz aos cegos, não é? Experimentou as piores trevas por causa do pecado dos pecadores. Ele recebeu as trevas do juízo de Deus Pai na cruz. O filho de Davi, que curou enfermos, tomou sobre si nossas dores. O filho de Davi, que deu paz aos homens, experimentou as piores agonias na cruz. O filho de Davi, que deu vida aos mortos, entregou-se à morte em favor do seu povo. Mas ao terceiro dia algo aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos. O sol da justiça brilhou sobre as trevas da morte. E hoje, o rei que ouviu Bartimeu, o rei que parou no caminho, o rei que tirou Bartimeu da beira do caminho, vive para interceder para sempre por todos aqueles que clamam a ele por misericórdia. Ele é o rei todo-poderoso, mas ele também é o sacerdote todo-poderoso. Ele peleja por seu povo e protege o seu povo, povo que clama a ele por misericórdia. Portanto, vocês que tiveram os olhos abertos, consolem-se. Consolem-se com essa verdade. Agarrem-se em Jesus. Ele continua desejoso, disposto a ouvir você, a clamar por misericórdia. Vá a ele, não fuja mais dele.
Se Ele o salvou, Ele deseja aprofundar o relacionamento com você hoje. Mas eu também tenho um recado àqueles que são impenitentes, aqueles que ainda não tiveram seus corações, seus olhos abertos pela luz do Evangelho da Graça. Saibam que o Filho de Davi, o Senhor de Davi, o Messias prometido, ele é esse Rei poderoso em misericórdia e graça para receber qualquer um que vá a ele. Mas saiba que ele, no dia do juízo, ele pisará na cabeça dos seus inimigos. Ele dará a cada um segundo as suas obras. E ele não estará lá para advogar por você. Jesus é um rei soberano e forte. Você não pode vencê-lo. No dia do juízo, se você se encontrar com ele, ele pisará em você. E o seu destino será condenação eterna, pois você tem rejeitado em reconhecer a sua fraqueza, tem rejeitado reconhecer a sua miséria e tem rejeitado seus doces olhares compassivos, que tem dia após dia tolerado os seus pecados e a sua doce voz chamado você ao arrependimento. Então, saiba disso, lembre-se disso. O rei davídico, o filho de Davi, é um furioso juiz e ele julgará os pecadores que seguirem vivendo suas vidas sem clamarem a ele por socorro. Lembrem-se disso. E eu espero, irmãos, que se você se encontra nessa situação, que hoje seja o seu dia, o dia do seu arrependimento, o dia em que o Senhor abrirá os seus olhos e você verá Jesus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, ó Pai, graças te damos por tanto amar pecadores cegos, pobres e abandonados como nós. Obrigado, Jesus, por tamanha misericórdia demonstrada a nós. Ó Deus, ó Senhor, permita que mais de nós vejam a glória do Teu Filho. Venha com Teu doce e gracioso Espírito para que os olhos de muitos de nós sejam iluminados, ó Deus. Os olhos daqueles que muitos de nós ainda estão fechados, estão cegos e perdidos. Pai misericordioso, que a Tua igreja cresça mais e mais no conhecimento do Senhor e continue invocando o Teu doce nome. Continue invocando o nome do Teu Filho bendito Jesus. Ó Trino Deus, obrigado por Tua bondade e por Tua misericórdia que duram para sempre. E é, portanto, em Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.